Olá, eu sou Aira Lima Ribas, vim aqui para apresentar a pesquisa A Ação dos Pedagogos no âmbito do Instituto Federal do Paraná. A pesquisa foi realizada por mim, Aira Lima Ribas, e Maria Terezinha Belanda Galucci. Essa pesquisa foi realizada entre os anos de 2021 e 2023 no programa de pós-graduação em Educação, mestrado, da Universidade Estadual de Maringá, na linha de pesquisa Ensino, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano, sob a orientação da professora doutora Maria Terezinha Belanda Galucci. O objetivo dessa pesquisa é compreender a praxis dos pedagogos no âmbito do Instituto Federal do Paraná, considerando a estrutura organizacional dessa instituição e a relação com o contexto social. O pedagogo, como profissional da educação, tem a sua atuação centrada na docência e os aspectos metodológicos. Por outro lado, a formação acadêmica desse profissional tem a ênfase nas qualificações e competências para um amplo leque de atuação, porém distantes dos aspectos políticos da educação. A formação no Instituto Federal do Paraná é importante ser conhecida, vista que é objeto de trabalho do pedagogo. A proposta de formação da educação profissional tecnológica é baseada na consciência da capacidade produtiva e na superação da dicotomia entre o fazer e o pensar. Para Ramos, a ciência é potencial material no processo de produção. A praxis do pedagogo no Instituto Federal do Paraná é marcada pelas faltas de atribuições claras para o trabalho. No contexto da formação para atendimento às demandas sociais, a atuação técnica, que comprova a eficiência da função, torna-se mais importante a ser desempenhada, de modo contrário à praxis com base na autonomia, voltada para a reflexão do trabalho dos pedagogos e para a formação em si. Para a realização dessa pesquisa, a metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica para a compreensão tanto da constituição histórica e política do profissional pedagogo, a análise de proposta formativa da educação profissional tecnológica, a análise dos documentos institucionais que respaldem ou apontem para a praxis do pedagogo no âmbito institucional. Também foram analisadas pesquisas que tiveram como objeto de estudo a ação dos pedagogos nos institutos federais, com recorte temporal entre 2015 e 2021, todos esses documentos analisados pela teoria crítica da sociedade. Para Horkheimer, 2015, a ênfase dos métodos aponta para os meios em detrimento dos fins. Isso ajuda a compreender que a utilidade e a adaptação torna-se a questão central do trabalho do pedagogo, ou seja, a ênfase do seu trabalho é externa ao próprio conhecimento. Fica restrito à eficácia das formas de ensinar, muitas vezes. Os elementos constitutivos da racionalidade tecnológica destituem o homem de sua individualidade e do pensamento autônomo, conforme Marcuse 1999, e impõe um comportamento padronizado. Adorno, 2005, afirma que sem a crítica sobre a formação que se pretende, quando se assume a ciência como uma fonte inesgotável de verdade, esta própria ciência torna-se um tabu, pois entende como desnecessário a reflexão sobre a essência e o sentido desta própria formação. Assim, a formação que deveria possibilitar a autonomia do pensamento conforma-se e revela-se como uma falsa formação.
Sem a reflexão, só resta a adaptação. Para Adorno e Horkheimer, 1985, o pensamento cegamente pragmatizado perde seu caráter superador e, por isso, também sua relação com a verdade. Como considerações finais, essa pesquisa apresentou que a contradição é a marca da praxis do trabalho do pedagogo no âmbito do Instituto Federal do Paraná. A análise da praxis do pedagogo, alicerçada nos documentos institucionais, foram fundamentais para expressar a contradição inerente ao trabalho do profissional que tem seus afazeres baseados no excesso de demanda burocrática e administrativa, que o afasta do contexto educacional inerente à escola, tornando sua ação voltada ao cumprimento de tarefas urgentes e rotineiras, incompatível com a proposta de uma praxis para além desse contexto, que compreenda sua atuação e a relação entre esta e a comunidade escolar, com base na autonomia e para-autonomia formativa, expressa nas propostas formativas do Instituto Federal do Paraná. A ideia de autonomia para o trabalho não se efetiva, pois o trabalho do pedagogo, assim como o trabalho nessa sociedade, se assenta no princípio da eficiência competitiva, moldado pela padronização do pensamento, conforme Marcuse, 1999, que diz: as distinções individuais de aptidão, percepção, conhecimento são transformadas em diferentes graus de perícia e treinamento, a serem coordenados a qualquer momento dentro de uma estrutura comum de desempenhos padronizados. É importante ressaltar que essa análise não se firmou sobre haver ou não diretrizes institucionais para o trabalho do pedagogo no âmbito do Instituto Federal do Paraná, mas a crítica ainda do fato de que a sociedade, pautada na instrumentalização, impõe a ideologia da eficiência, e nessa direção, a não existência de normas que poderia indicar a possibilidade de liberdade, de uma atuação mais autônoma, transforma-se no seu contrário. É importante a autorreflexão crítica no trabalho do pedagogo. Perceber os limites pode favorecer a passagem da racionalidade tecnológica para a racionalidade crítica, como diz Marcuse, 1999, sendo essa um pré-requisito para sua função libertadora. Aqui estão algumas das referências utilizadas nessa pesquisa. Agradecemos aos organizadores e idealizadores da 9ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica e a todos os participantes dessa jornada. Muito obrigada.